Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com todos? Como é que vai a família? Tudo bem? Mais uma vez no canal e eu quero ensinar a todos, continuar verdadeiramente ensinando o que Jesus estava ensinando e formando discípulos no Alto Monte, no sermão das bem-aventuranças, perdão. E eu quero continuar aqui em Mateus 5, no versículo de número 5, onde Jesus ele disse para os discípulos: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Perdão, eu disse Mateus 5:5, mas não é Mateus 5:5, é Mateus 5:4. Jesus diz: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E mais uma vez paramos para imaginar de que Jesus, ele, se nós pensarmos aqui agora, como é difícil ensinar as pessoas da forma que Jesus ensinou. Porque Jesus está falando de coisas que o homem nunca quer passar. É difícil demais, como eu disse na primeira bem-aventurança, é difícil demais para o homem reconhecer de que ele é pobre de espírito. Porque o ego do homem ele é aflorado demais com pouca coisa. São poucas coisas que o homem recebe ou ganha, ou até mesmo o homem conquista, que o ego dele se aflora. E difícil é para o homem reconhecer que ele é pobre, mesmo tendo muita coisa. Porque o homem acha que ele tendo riqueza, ele tem muita coisa, ele tem tudo. Imagine o mais milionário do mundo, o homem mais rico. Quanto dinheiro ele não tem na conta? Casa milionárias, carros de luxo, roupas caras. Tudo bom ele pode conquistar, pode alcançar, por causa do dinheiro. Mas ele precisa reconhecer que ele é pobre de espírito, mesmo tendo uma grande riqueza. Assim nós precisamos entender de que Jesus ali, ele está formando discípulos, e para formar discípulos com um caráter como o do próprio Jesus, ele precisa falar dessas coisas que o discípulo precisa entender. O discípulo de Cristo precisa entender de que ele precisa reconhecer que ele é pobre, e o discípulo de Cristo ele precisa entender de que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mas o choro em que Jesus está falando ali é concernente à primeira bem-aventurança. Uma está ligada na outra. Por que Jesus inicia que bem-aventurado é o pobre de espírito? Porque Jesus ele quer que o homem reconheça o seu pecado, a sua queda, a sua pequenez. E consequentemente a isso, o homem vai chorar. O homem precisa chorar por causa do pecado. O homem precisa chorar por causa da sua imundícia. O homem precisa chorar por causa de que se ele não tiver Cristo, ele vai para o inferno. Ele precisa reconhecer a grandeza de Cristo. Ele precisa reconhecer um senhorio do nosso Deus Todo-Poderoso. E por causa disso, por causa do pecado, por causa de que ele está sendo consumido pelo pecado, ele precisa chorar. Mas é um choro na alma. É um choro por causa dos erros cometidos, dos pecados que o consomem. É um choro profundo. E grandes erros cometemos como cristão. E eu estou dizendo para você também que não é cristão, você que assiste. E aqui desde já eu quero pedir perdão pelos alguns erros, né? E também pela a nitidez aí da câmera que não existe, né? Essa nitidez. Mas eu quero pedir perdão a todos aí, até porque eu quero expressar o máximo possível de naturalidade aqui nesses vídeos. Não quero maquiar nada, eu não quero esconder nada, eu quero ser o mais simples possível nos vídeos, e eu quero que você entenda essa simplicidade e consiga assistir os vídeos, mas o principal de tudo nesse vídeo aqui é que você aprenda a palavra de Deus e seja direcionado por ela. E um dos grandes erros que cometemos, queridos, voltando para a mensagem, alguns cristãos, entender de que alguns dizem bem assim que o cristão ele não pode sorrir, viver alegre, viver sorrindo.
Este é um grande erro que muitos cometem. Outro erro que muitos cometem por aí é que o cristão, ele não pode rir. Ele tem que viver sorrindo, perdão. Ele tem que viver alegre. Uns pensam, o cristão não pode sorrir, não pode viver alegre, não pode viver rindo. Outros pensam que o cristão tem que viver alegre, tem que viver sorrindo. É outro erro que muitos cometem. E de contrapartida, Jesus está falando que bem-aventurados são os que choram. Porque também o sábio Salomão, ele disse de que há tempo para todas as coisas. E uma das coisas que ele diz que há tempo é do choro. Há tempo de sorrir, há tempo de prantear ou chorar. Ele diz isso. Então, tanto nós vai ter ocasião que vamos rir, se alegrar, ficar contente, quanto vai chegar o momento do choro, da tristeza, das infelicidades na vida. Nós precisamos entender que é necessário e precisamos entender aqui de que essas duas bem-aventuranças, elas estão ligadas. A segunda está ligada na primeira. Por que eu choro? Por causa da minha pequenez. Por causa do pecado cometido. Por causa do pecado que me consome. Porque eu sou vazio. Porque eu estou chorando. Porque eu reconheço que sem Cristo eu vou para o inferno. E o homem precisa chorar por isso. Quando nós falamos do inferno hoje, muitos riem de nós, zombam de nós, achando que é uma inverdade, achando que é mentira o que pregamos. E uma coisa eu te digo, você pode ler, o que mais Jesus pregou foi sobre o inferno. Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque ele sabia, ele sabe, ele conhece o perigo que é o inferno. E muita gente está querendo ir para lá. E estão sorrindo. Estão brincando. Mas Jesus está dizendo, chorem. Se quebrantem. Joel capítulo número 3. Deus adverte o seu povo dizendo, chorem os ministros, sacerdotes do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues ao opróbrio para que as outras nações digam, aonde está o teu Deus? Chorem, se quebrantem, rasgue o coração, não as suas vestes. Precisamos chorar por causa do pecado. Precisamos nos derramar perante os pés do Senhor, dizendo, tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Tenha misericórdia de mim, que sou falho. Tenha misericórdia de mim, que estou sendo consumido pelo pecado. Me perdoa e chore. Chore porque Cristo, Ele há de te levantar. Ele há de te consolar. Porque é o que Ele disse. Os que choram serão consolados. E este consolo, Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o seu socorro. Chorem. Choremos. Nos lamentemos. Porque Cristo, Ele vai nos consolar. Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus.